Olá, bom dia. E o dia? O dia. Hoje é quinta-feira. É uma quinta-feira do dia 25 de agosto de 2022. São 6h15 da manhã. E vamos. Vamos. O que eu deveria realizar? Santo. E água eu não estive a tomar. Puxa, talvez a minha garganta vá precisar. Sei lá, mas como é para costurar e máquina, quer dizer, para costurar, máquina e seca a máquina. Mas vamos lá. Santo. Olá. Olá, olá. Não, é que Deus disse assim, Maria de Cássia, se eu mesmo, eu em pessoa, em carne e osso, juventude. Quando começa assim, pode ver. Em carne e osso e juventude. Lhe pedi mesmo para comigo estar. Você teria medo de aceitar convite. Convite tão peculiar. Puxa vida, porque eu iria recusar. Se bem que carne, osso e juventude é algo para a gente questionar. Sim, porque sabe como é que é. A carne, ela costuma mesmo. O que é que a carne faz? A carne costuma doar, é verdade, é verdade. A carne costuma doar coisas que a gente vai precisar. O osso costuma sustentar aquilo que a carne vai doar. E a juventude? A juventude. Ah, isso era uma lição. Sim, eu estive a pensar. Aí Deus me disse assim, Maria de Cássia, se alguém, de fato, em mim não confiar, o que de fato eu poderia realizar? Era essa lição que Deus estava a me dar. Ele diria assim, e é com certeza, ô filho, olha, com seu osso você está, com sua carne, revigorar, e a juventude você estar a desfrutar. Mas não se esqueça, o seu osso vai deteriorar, a sua carne fraca vai ficar e a sua juventude, filho, vai passar. Mas eu que estive a criar, eu nunca vou desconsiderar aquilo que é primordial a gente de fato carregar. A juventude que Deus esteve a nos dar. Portanto, filho meu, se desejar de fato um pai no lugar, aqui eu vou estar. Se desejar colocar um Deus no altar, aqui vou estar. Se for um amigo que você está a precisar, aí, meu filho, você vai ter que procurar dentro de ti mesmo. Dentro de ti mesmo, para você encontrar. Conforme o próprio Evangelho esteve a falar. Sim, se você for capaz de amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, você vai conseguir amar o próximo como a ti mesmo. Então, filho, amizade você só vai encontrar dentro daquilo que você edificar. Agora, um pai, um Deus, você vai encontrar no altar. Mas esse altar, filho, você dentro de ti mesmo, você tem que edificar. E saber separar aqueles que de fato são amigos no lugar e aquele que é o Pai amoroso, o Deus que você vai precisar. Olha, eu fiquei assim, mesmo, com Deus a conversar.
caminhando aqui e acolá, caminhando aqui e acolá. E Deus a falar, sim, Deus a falar da nossa inocência. Sim, Ele a falar da nossa inocência mesmo. Da gente achar mesmo que pode tudo realizar. E Deus assim a me mostrar um mundo tão cruel de se andar, que eu disse assim para Deus: olha, Senhor, enjoada eu estou a ficar. Não, estou enjoada demais. Aí nós resolvemos parar. Aí tem um pinico, sim, ali. Aí Deus disse: se quiser pode vomitar. Mas quando eu olhei de fato para o pinico, santo Deus, eu vi verme a se multiplicar. Como é que eu vou de fato vomitar em cima de quem já está em condições de vida de se lamuriar? Não, não deu. Aí Deus me disse: adianta você de fato rezar, prece e elevar? Onde é que eles querem ficar? Dentro de um pinico a desfrutar? É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Caberia a mim a difícil tarefa. A difícil tarefa de continuar, sim. A questão é que ainda que no pinico a gente venha estar, Deus, sempre, sempre vai enviar aquilo de melhor para a gente de fato alcançar. Mas quando a gente acha que o pinico é o melhor lugar, puxa vida, a gente não vai querer sair de lá. A gente vai querer muito mais merda ali fabricar para as fezes, quer dizer, os vermes. Muitas vezes a gente nem sabe, de fato, o que é merda e o que é verme. Porque a coisa é tão complicada que é difícil a gente separar aquilo que nós mesmos somos capazes. Aí o pinico a gente vai, de fato, tratar, vai cuidar, iluminar, abrilhantar, glamorizar, celebrizar. E até vai, de fato, ofertar para quem desejar. Mas tem um custo. Se não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pode mesmo pagar para no pinico estar. Não, não. No pinico vai estar apenas aqueles que gostam de si, aqueles que gostam de se exaltar, quer dizer, se celebrar, quer dizer, se glamorizar, de se celebrizar. E isso custa. Esses mesmos costumam se enganar, acham mesmo que estando ali no pinico, muito dinheiro, eles vão ganhar. Bem verdade que eles vão desfrutar daquilo que o dinheiro pode pagar. Mas quando eles desejarem, por um leve momento, querer se afastar, aí o preço chega à conta antes mesmo do primeiro passo. Ele dá. E aí você vê o quanto você esteve a se enganar. Sim, porque você achava que podia desfrutar daquilo que o pinico estava a dar. Você, como verme do lugar. Mas quando você quer deixar a bosta para outro, se outro a tratar, sem querer mesmo, sem querer a sua parte carregar, a conta vai chegar. Porque a gente deve lembrar que lixo mesmo, a gente pode separar. Nem tudo do lixo a gente pode aproveitar. Imagine a gente ser aquela parte que ninguém quer carregar. E até o urubu costuma desprezar. Bica. Imagine. Também devo lembrar que ali,
ali mesmo, ali dentro do tal, do pinico, ali a gente pode, de fato, o esgoto, sim, tratar. Mas imagine se a gente for aquela parte que a gente vai ter que descartar. E até o urubu. Até o urubu vai de fato enojar quando tiver que nos encarar. Por isso Deus me disse, sim, Deus me disse, que diante desse mundo, de se glamourizar, de querer mesmo essa ciência bancar, não seria fácil. Não seria fácil o espelho quebrar. Secaco. Secaco em todo lugar. A gente não poderia mais, sim, mais se safar. Sim, como nota de página e o nosso nome, alguém preservar. Porque o pinico em si mesmo, esteve a abusar. O pinico desejou se elevar a tal ponto de ser água. Água! Para que de fato se passar e muito, muito dinheiro lavar. Você chegar a tal ponto de proporcionar mesmo, proporcionar coisas tão difíceis de você justificar. Somente para se destacar como caixa de água no lugar. E ai de quem olhar e enxergar um pinico em alto mar. Não, ali jamais iria estar um pinico. Nós podemos até ter uma caixinha para, de fato, um funcionário aqui e outro agradar, é apenas isso. Faz parte do mercado. Não dá para a gente, de fato, assim não realizar, senão ninguém vai querer, de fato, conosco trabalhar. Para aqueles que gostam mesmo de glamourizar, e a gente precisa respeitar a responsabilidade, é o que ele está a realizar. A gente fez vista grossa, é verdade. A gente até muitas vezes esteve a se culpar. A gente pode justificar mesmo? Não pode. Se não fosse assim, quem tinha caixa d'água aqui não estaria livre. Se bem que também quem teve piniquim também continua livrinho, respondendo em liberdade aqui. Poxa vida, como compreender mundo assim? Como compreender que você pode possuir independe do que cada um de fato consumir, quer dizer, possuir, independe. Como é que pode se santo, vista grossa? Você pode de fato estar à beira-mar. Tem um pinico enorme lá. Água pelo pinico a passar e lavando tudo quanto é roupa suja que aqui se desejar. É sem importar. A roupa de sangue suja pode estar, mas o pinico vai lavar. A roupa pode estar, de fato, com fezes de criança no lugar. O pinico vai lavar. Olha, a roupa pode estar, sim, com esperma, que você teria que questionar que tipo de
Mas o pinico vai aceitar. O pinico vai aceitar e ainda vai tripudiar de quem não aceitar, de fato, se juntar com o esperma do lugar. Um alto preço vai pagar. Tudo quanto é tipo de roupa a gente vai poder encontrar dentro do pinico em alto mar. Mas se numa estrada a gente passar, a gente vai encontrar também piniquinhos. Piniquinhos aqui, piniquinhos acolá. Ninguém vai importar. Ninguém vai importar. Ninguém vai, de fato, chorar pelas asas que os anjos estiveram a quebrar. Desses, ninguém vai falar. Nenhum direito humano vai se apresentar querendo a sua causa levantar. Não. Não, não. Ninguém quer se responsabilizar pelos anjos, que os adultos costumam depenar para, de fato, a imundice da imundice, da imundice, da imundice, de fato, ali jorrar. Não vejo ninguém mesmo fuçar. Fuçar, feito porco. Feito porco mesmo. As fezes dos imundos. E lutar, e lutar, e lutar, e lutar, e lutar pelos anjinhos, que as suas asas, esses imundos, estiveram a arrancar. Não são humanos, não. Não, eles não devem ser humanos, não. Não devem, não. Acho mesmo que houve um certo lapso na hora de registrar. São coisas, não, coisas. Coisas ali, não é uma coisinha, deixa aí uma coisinha. E você vai poder encontrar essa coisinha em todo e qualquer lugar. Com adulto a usar. E depois descartar. Esses que nem de fato a humanidade, sim, aqui são potentados, possuidores mesmo, defensores de uma categoria excepcional. Sim, é uma categoria à parte. Sim, os defensores dessa categoria à parte. Defende de fato a minoridade, defende a maioridade, defende tudo quanto é tipo de insanidade. São vítimas da sociedade. Mas aqueles que são de fato necessitados de piedade, esses não fazem parte da nossa verdade. Esmagamos. Nós esmagamos. Quando muito falamos é porque nós apenas notificamos. O caso nós não acompanhamos. Nós não usamos aquilo que nós o tempo todo nós arrotamos. Sim, nós investigamos e nós constatamos. Não é interessante mesmo. A gente não quer mesmo saber. E depois que a coisa acontecer, todos vão querer de fato aparecer. Subir no palco do poder e dizer que a justiça tem que se fazer. É a justiça esteve a morrer em cada anjinho.
em cada anjinho que a gente aqui não desejou de fato ver. A justiça esteve a morrer dentro da própria casa. Dentro da própria casa, quando a gente, sim, enquanto criança, anjo, vê um adulto crescer e toda a nossa carne ali apodrecer. Poxa vida, até os ossos costumam doer. Mas ninguém de fato quis saber. A gente não teve tempo mesmo para ver que o anjinho ali estava a aborrecer, que ele esteve a amolecer, que ele não queria nem mais mesmo aparecer, escondidinho ali. E a gente em nenhum momento quis saber. Mas a gente costuma dizer que não foi assim que esteve a acontecer, não. Não foi, não. A gente costuma dizer que a gente não sabe dizer. Olha, quando a gente tira certidão de nascimento, a gente precisa de fato. Precisa mesmo querer ver tudo. Tudo que o adulto é capaz de fazer. Tudo. A gente precisa acompanhar com o nosso olhar. Sim, para saber se o adulto está de fato a manifestar qualquer tipo de sentimento longe daquilo que nós poderíamos de fato conceituar como digno de se admirar. Mas a gente diz que esteve a confiar. A gente diz que esteve a confiar. A nossa confiança é digna da gente mesmo, é digna da gente questionar. A gente precisa se defrontar. Para o nosso filho caco de espelho não virar. E a gente nunca mais, como pais, conseguir mesmo se olhar. Porque uma coisa é a gente estar de fato a labutar, enquanto a criança está de fato sendo esmagada no lugar. É uma coisa. A outra coisa bem diferente é a gente se defrontar com os caquinhos no lugar. Eu estou aqui a culpar? Não. Eu estou aqui levantando consciência. Levantando consciência de quem assim desejar. Uma criança não pode ser nota de pé de página. Não pode ser. Mas a gente costuma, de fato, se envergonhar. É mais fácil a gente gritar pela morte de um anjo no lugar do que a gente gritar pelo que o anjo esteve a passar. É como se a gente estivesse a aceitar a monstruosidade que o adulto esteve a realizar, colocando sangue
o sangue em primeiro lugar. Mas foi esse mesmo sangue que o adulto esteve mesmo a derramar. Quando é o outro que na nossa casa costuma entrar e o anjinho, a asa arrancar, aí a gente grita. Aí a gente tem essa coragem. A gente quer que ele venha pagar. E é justo. É justo assim realizado. Mas se vantagem a gente estiver a ganhar, os olhos a gente vai fechar. E é com tanta dificuldade. Que caco de espelho a criancinha vai ficar. Porque vantagem. Aquele que poderia ser o seu cobertor, o seu protetor, estará a ganhar. E ele sabe. Ele sabe enxergar. Sabe que o protetor está de fato a desconsiderar todo o sofrimento que ele estará a levar. Porque vantagem estará a chegar. Então, não tem como a gente mesmo, ser nota de pé de página, não. Apenas generalizar. Sim, é um absurdo, bababá. E depois a notinha. Quando um absurdo desse chega a ser notícia no lugar, não vejo ninguém falar de atenuante, agravante e a pena do meliante. Puxa vida. Não vejo também nem falar de motivo torpe. Não. Vai passar. Se o corpinho a gente encontrar, aí sim. Aí a gente vai gritar justiça. Não é motivo da gente envergonhar, porque é a morte que vem em primeiro lugar. Mas a morte foi consequência do roubo da inocência. Isso a gente não quer. A gente matou porque a gente roubou a inocência. Tamanho foi a violência. E a gente quer que o outro pague porque matou. Imagine de fato o anjo lá, sem nenhuma esperança. E o adulto a sugar toda a vida num sofrimento que é incapaz. A gente é incapaz de calcular. Ele não quer perder a inocência. Luta para não perder aquilo que é mais precioso. Aquilo que ele não tem nem ideia de como será
e o adulto lá, sem se importar, tirando a inocência dele devagar, o ponto do osso esmagar, e ele nunca mais tem juventude no lugar, nunca mais. Ainda que ele saia com vida de lá, nunca mais. Ele não vai poder sonhar em descortinar as fases. Não. De repente ele vai ficar esquecido. Vai se falar da morte, que a morte é assim. Chega. A morte é benefício. É benefício. Porque nós não temos a menor ideia. Nós não temos a menor ideia do que é, de fato, um adulto. Um adulto esmagar toda aquela carne. Nós não temos. E como de uma criança dessa a gente tratar? Será que nós temos mesmo noção, condição de tratar? Porque para a gente ter condição de tratar, a gente precisa querer enxergar o que é de fato aquela violência. Mas decorar texto, decorar situação, decorar atitude, decorar como falar, isso não é tratar. Tratar é ter conhecimento daquilo que a criança esteve a passar. Ainda que seja sobre outra vida que você tenha que debruçar para ter compreensão do que a criança estará falando. E isso não é para qualquer um realizar. Não é para qualquer um. Não basta a gente se doutorar para de anjo a gente cuidar. A gente precisa, de fato, antes se preparar para conhecer o ambiente que a criança esteve, de fato, ali a passar. Tudo aquilo ali a gente tem que considerar. E ainda que a gente saiba buscar um caminho para com a criança está longe. Está longe da gente, de fato, saber o que é, de fato, não ter asinha no lugar. Deus sempre me disse para eu entrar
como criança no lugar. É verdade. Quando de fato a criança está num ambiente desse, sendo esmagada dentro, muitas vezes, de sua própria casa, sendo ali observada, filmada, ali, a criança não consegue de fato entender nada. Não consegue entender nada. Mas devo de fato salientar: há crianças que são de fato usadas de uma forma que é muito complicada. E a gente precisa de fato considerar toda a perversidade que o adulto soube lidar. Ao ponto dela gostar. E isso eu preciso falar. Ela não vai compreender como violência o que esteve acontecendo. Aquilo na própria mente dela vai adormecer. Porque o próprio adulto vai crescer e vai querer assim fazer. Porque a culpa nele vai aparecer. E ele até muitas vezes vai entender que foi ele que esteve de fato a promover. Porque o adulto fez assim ele entender. E é muito difícil você sobreviver carregando essa dor. Porque a coisa foi feita de tal maneira que esteve a envolver a ponto da própria criança querer. E a gente não sabe mesmo. Por quê? Como responder não tem como justificar. Não tem como justificar. Porque devo lembrar, entre a cozinha e o quarto tem uma distância. Dá tempo da gente pensar. Aí a gente escolhe caminhar para no quarto entrar. Entre a sala, ali, e o sofá, existe um ambiente ali a se considerar. Estou dizendo a sala de jantar e o sofá. Dá tempo da gente pensar o pensamento desviar. Mas a gente escolhe jogar o anjo no sofá. A gente sempre pode o pensamento desviar, os passos barrar. A gente é o adulto, é aquele que tem
capacidade cognitiva de ajuizar sobre aquilo que vai realizar. Mas ele prefere alimentar. Ele prefere alimentar ao ponto dele o tempo todo precisar e nada mais importar. Nada mais em torno dele vai importar. Porque ele esteve a alimentar. Não há o que justificar. Não há. O anjo, sim. É preciso, de fato, o caquinho pegar e colocar no altar. O monstro, nunca mais tem que sair. Matou o direito da criança existir. A gente não diz isso aqui. Por isso Deus sempre me disse: entre como criança, para sentir toda a dor que existia. Só Deus sabe o que eu vivi. Só Deus sabe o que eu vivi para ter consciência daquilo ali. Mas eu desejei assim. Não trair uma criancinha. A minha consciência é essa aqui. Nunca fingi. Dê testemunho conforme de fato é o que você esteve a sentir. O ser humano pensar, sentir e agir. Tive que viver. Ser criancinha como adulto no poder. Dentro de um mundo que é muito difícil de você entender. E esse corpo esteve a me proteger como cobertor que eu precisei ter para essas leituras eu fazer. Portanto, eu posso dizer qualquer coisa sobre o poder. Qualquer coisa. Eu fui viver. Não tenho medo do que pode me acontecer. Ver tudo que Deus esteve a me conceder. Sem medo de assim fazer. Eu estive a sobreviver. Assim sendo, como Deus esteve a querer. Obrigada. Bom dia. E esse dia.